Olá, muito boa tarde. Neste dia em que olhamos sempre a proposta litúrgica do próximo domingo, lembramos também a mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que tem precisamente lugar no próximo domingo e que hoje motiva também um debate entre professores e alunos de comunicação da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Está connosco Isabel Figueiredo, é diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais da Igreja Católica. Boa tarde, obrigado por estar aqui entre nós. Na realidade, o próximo domingo, a solenidade da Ascensão do Senhor é também o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Por esta altura, para assinalar também esta ocorrência, decorre na Universidade Católica Portuguesa um encontro entre professores, alunos, em que está também em debate esta capacidade da Igreja comunicar, da Igreja ser percebida. O que é que aconteceu? Porquê é que escolheram este formato que, um tanto ao quanto inédito, não é? Nesta forma do Secretariado assinalar este dia? Pois é, Henrique, é isso mesmo. É uma tentativa de encontrarmos novas formas de assinalar este dia, não é? A Igreja celebra este dia há 56 anos, é o 56º dia em que nós celebramos o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Temos procurado fazer sempre ter um olhar mais focado sobre a mensagem do Papa. A partir do momento em que começámos a apresentar a mensagem do Papa no início de janeiro, no dia de São Francisco de Sales, achámos que nesta altura do ano, em que já, graças a Deus, muitas pessoas conhecem a mensagem, já muitas pessoas falaram sobre a mensagem, precisávamos fazer qualquer coisa diferente. Este ano estávamos muito virados para os jovens, já tendo no horizonte a Jornada Mundial da Juventude, e pensámos que poderia ser interessante para todos, e mais do que interessante, produtivo e positivo para todos, irmos ao encontro de estudantes de comunicação social e podemos entrar no ambiente de uma sala de aula e de estarmos entre professores, alunos, profissionais de comunicação social, jornalistas, a tentarmos debater a comunicação social da Igreja. E que assim seria uma forma de marcarmos este dia. Estará connosco o Sr. D. João Lavrador, o Presidente da Comissão, e estamos com esperança e com a expectativa de que seja um bom momento de comunicação. É importante também escutar esta sensibilidade destes jovens que se preparam também para serem eles comunicadores, este olhar de uma outra geração em relação à forma da Igreja comunicar, da Igreja estabelecer este contacto comunicacional com o mundo, também na forma como propõe a sua mensagem. É importante ter esta sensibilidade destas gerações mais jovens. Henrique, sinceramente eu acho que é importante para a questão da comunicação social, mas é importante para todas as questões. Eu acho que todos nós temos que estar muito conscientes de que precisamos de dar aos jovens palco e espaço, temos que os ouvir, porque vão ser eles que vão levar tudo isto pela frente, não é? Estejamos nós a falar da parte do ensino, estejamos nós a falar da parte das engenharias, estejamos nós a falar da parte da comunicação social e dos jornalistas e do trabalho do jornalismo. É necessário passar a pasta a outros e para isso temos que os ouvir. E, além disso, o Papa focou-se muito, e aqui podemos voltar a pensar na mensagem, esta questão da escuta, não é? A importância da escuta. Quando no ano passado nos dizia, vocês têm que se levantar e gastar as solas dos sapatos e têm que andar na rua, este ano o Papa a seguir diz, ok, já estou na rua, já estou a gastar as solas dos sapatos, mas agora ponham-se à escuta e ouçam. E é muito este ouvir. Nós, acima de tudo, queremos ouvir os mais novos, porque temos consciência de que é importante que os mais novos se interessem pelo fenómeno religioso e que tenham interesse em o explorar, em o trabalhar, em o tornar uma realidade para todos, não é? E a comunicação deste fenómeno religioso requer hoje também novas abordagens, novas linguagens, renovamento das técnicas de o fazer, aprofundamentos diversos. É importante também haver esta disponibilidade daqueles que já comunicam o fenómeno religioso para mudarem, para estarem sempre abertos a novas formas de fazer? Eu penso que este programa que nós estamos aqui, este momento, tem mostrado exatamente isso. Ou seja, quem já faz tem tido essa capacidade de adaptação. A pandemia foi uma prova para todos nós, não é? Mas a pandemia provou que era possível haver essa adaptação, era possível fazer esse trabalho e ele foi feito. Sempre com avaliações mais positivas ou mais negativas, isso acho que é absolutamente natural. Está feito. Agora, há uma velocidade que nós temos que acompanhar, não é? E a velocidade dos mais novos na utilização dos meios de comunicação, concretamente nos digitais, é algo que às vezes é preciso nós corrermos para conseguirmos alcançar
onde eles já vão e nós ainda vamos a correr atrás deles, não é? Por isso precisamos de os ouvir e de lhes dar palco. Voltamos à mensagem de Francisco. Escutar com o ouvido do coração. Na realidade, o ano passado era o ir e ver, não era? O sair, o gastar a sola do sapato. Agora, escutar com o ouvido do coração, o Papa também sublinha, não é pôr o coração no ouvido, é escutar com o ouvido do coração. Na realidade, é a necessidade desta sensibilidade que há por parte daqueles que trabalham o fenómeno comunicacional, de terem, digamos, sim, cultivar esta sensibilidade para perceber estas manifestações também de transcendente no meio dos homens. O Papa é muito assertivo. Ele diz mesmo que sem se conseguir ter uma capacidade de escuta efetiva, e depois ele coloca-lhe a questão do coração, mas sem ter havido uma questão de escuta efetiva, não é possível fazer informação como deve ser. Portanto, ele exige mesmo, entre aspas, claro, mas ele pede-nos, talvez seja a maneira mais correta de o dizer, que nós tenhamos a capacidade de escutar. E eu acho que num tempo em que nós todos temos imensa vontade de falar e de dizer o que pensamos, e há uma abundância de opinião circular em todo o lado, nas redes sociais, em todo o lado, este sinal de alerta que o Papa nos deixa é, mais uma vez, um sinal de que ele está perfeitamente consciente dos dramas e das exigências deste tempo que estamos a viver. E, portanto, a escuta é uma coisa muito interessante, porque nós pensamos, é importante prepararmos perguntas, não é? E depois o Papa diz-nos, não, mas também é muito mais importante ainda é ouvir as respostas. Pronto, isto é uma dinâmica interessante da comunicação. Por vezes o jornalista, quando faz a pergunta, já sabe a resposta que quer obter. Isto não tem nada de escuta, não é? Exatamente. Ou quando vai para o terreno, também já tem uma ideia de como vai contar a história. Portanto, o Papa pede que se desmonte essa maneira de fazer as coisas. E diz-nos, se isso for desmontado, vocês vão ter outros resultados e vão estar muito mais perto das pessoas. Porque aquilo que nós queremos, ao fim e ao cabo, sempre que damos microfone a alguém ou que damos ecrã a alguém, nós queremos é ouvir a pessoa, não é? E por isso é esse um trabalho muito decisivo. É também necessário esta escuta, lá está, com o coração, para perceber aquilo que está no outro, não é? E não ficarmos apenas com o que vemos, com aquilo que salta à vista, com aquilo que o outro faz exteriormente, mas nesta questão do fenómeno religioso, como é que o outro vive a sua fé, é um desafio um bocadinho mais além do que o simples fenómeno jornalístico de relatar o que está a acontecer e a ser visto. Um jornalista, tantas vezes nesta área, pode ter já um certo calo, que é tido como uma coisa positiva, mas um calo também retira sensibilidade, certo, não é? Certo. E como tal, é importante cultivar esta sensibilidade e estar sempre livre e com uma grande carga de liberdade para perceber a forma como o outro vive a sua fé. Estou completamente de acordo, Henrique. Ainda acrescento mais uma palavra que também nos tem sido trazida muitas vezes ao nosso pensamento e à nossa capacidade de olharmos para as coisas, que é a questão da humildade, não é? Que o Papa também toca nela. E o Papa também diz, é preciso ser humilde. Também aqui é preciso ser humilde. E eu acho que tem muito a ver com o que estavas a acabar de dizer, não é? Portanto, é a pessoa pensar que pode ser surpreendida por alguma coisa, pode até ter que voltar atrás naquilo que já tinha pensado antes, no que já estava formatado na sua cabeça. A humildade é muito importante. Quando se toca na questão do fenómeno religioso, eu acho que também aqui há uma questão que é assim, nós quando tocamos nestas matérias estamos a tocar no mais íntimo da vida das pessoas, não é? Naquele ponto onde dificilmente se deve chegar. Portanto, é preciso chegar lá com muito respeito e com muita cautela, não é? Por isso, quando eu penso que um jornalista, que alguém ou que um profissional de comunicação social abraça esta dimensão da área do jornalismo, da área da comunicação, tem uma dupla ou tripla responsabilidade em cima de si, não é? Porque há a questão da sensibilidade, há a questão da humildade, e há a questão também de ter uma certa distanciamento que permita que a pessoa se possa reservar um pouco, não é? Claro. E, portanto, pronto, é o que é, mas é isso que somos chamados. Mas é muito necessário, certamente. Bom, vamos avançar para a proposta da liturgia, agora, desta solenidade da Ascensão do Senhor, e vamos ficar, para já, escutando o Evangelho de Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: está escrito que o Messias havia de sofrer e de ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que havia de ser pregado em seu nome o arrependimento e o perdão dos pecados
a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas disso. Eu vos enviarei aquele que foi prometido por meu Pai. Por isso, permanecei na cidade, até que sejais revestidos com a força do alto. Depois, Jesus levou os discípulos até junto de Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi elevado ao céu. Eles prostraram-se diante de Jesus e depois voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam continuamente no templo, bendizendo a Deus. Este Evangelho de Lucas, aqui muito marcado, digamos, por uma... são as últimas palavras que Jesus diz aos seus discípulos, depois ascende aos céus, mas há esta marca, uma ordem para permanecerem na cidade até que sejam revestidos da força do alto. Há aqui remete já para o Pentecostes, não é? É uma dimensão também esta importante, e a forma como eles também experimentam esta alegria, quase uma confirmação da missão agora que têm pela frente. Eu sempre que leio o Evangelho, tenho um pensamento mais instintivo, é tentar ver o que é que se passou naquele momento que nos está a acabar de ser relatado, não é? E depois há esta questão que nos acompanha, a nós todos que temos fé, que é, nós temos a percepção da pessoa de Jesus, não é? Nós temos a percepção do caminho que ele fez, mas depois somos confrontados com mistérios atrás de mistérios, não é? Vamos de mistério em mistério. E aqui neste relato há mais uma vez um mistério, não é? Eu diria que eu imagino o enorme mistério que foi e o enorme espanto que terá sido a ressurreição de Jesus e, portanto, Jesus estar de novo entre os seus. E depois de estar de novo entre os seus, depois, como dizias, despede-se e são as últimas palavras que temos dele. Fico sempre a pensar como é que é possível que uma figura com a força e com a presença que Jesus teve, tão forte que chega até hoje, não é? Como é que ela continua a revelar-se domingo após domingo na leitura do Evangelho, permitindo-nos a cada um de nós sentir no coração, voltamos à questão do coração, não é? Sentir no coração o que é que isto terá significado naquela altura. E há também aqui uma outra expressão que também me deixa sempre a pensar, que é esta questão da alegria, não é? Aí a palavra final da alegria. Eles sentiam uma enorme alegria. Eu muitas vezes penso que é esta alegria que permanece na vida da Igreja e que permanece ao longo dos séculos, que não se explica, mas que faz com que tudo permaneça, não é? Há uma alegria que eles terão sentido e que é a mesma que nós, ao fim e ao cabo, acabamos por sentir tantas e tantas vezes na nossa vida. É uma alegria que é confirmação de algo que se sabe que se tem, não é? Exato, porque nesta situação até o sentimento podia ser de preocupação. Agora já não temos entre nós o que é que vai ser, o que é que vamos fazer, como é que vamos principalmente depois de o terem perdido, de o terem voltado a ter com eles e depois de ficarem novamente sem eles. É isso que eu digo. Eu acho que o Evangelho nos coloca perante uma realidade histórica, estudada, provada, comprovada, e depois ao mesmo tempo vai-nos pondo sempre face ao mistério da presença de Deus. E aqui é mais uma vez um mistério. E pronto, eu só posso explicar com esta palavra que acabei de referir, que há uma alegria que palpita no mundo, que não para de se sentir. Ao fim e ao cabo, é um projeto libertador que já existe, não é? Mas que ainda não se revelou plenamente. Jesus pede-lhes que permaneçam até que sejam revestidos da força do alto. Sabemos o que irá acontecer a narrativa do Pentecostes, mas na verdade é este projeto de salvação que já aqui está muito presente. Na primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, é um bocadinho na mesma sequência, levou-se à vista deles, e aqui ficam a olhar para o alto, não é? E depois há umas figuras que aparecem, para onde é que estáis a olhar? Nós também
por vezes ficamos a olhar para o alto em vez de nos concentrarmos em construir o reino já nesta terra. Sim, mas eu acho que também acho que é natural este desejo de olhar para cima, não é? Do olhar para o alto. Eu acho que também é algo que faz parte da nossa própria existência e é de todos, não é? Todos somos chamados a mais e todos somos chamados a uma subida, quer tenhamos fé, quer não tenhamos. Eu acredito que todos somos chamados a mais. E eu acho que é esse mais que leva o olhar para o alto e depois a seguir dizem-nos, ok, mas tu tens agora é que trabalhar aqui. E voltamos só à questão da alegria, só para contar um brevíssimo momento. Aqui há uns anos atrás, num grupo de casais, estivemos reunidos num fim de semana e tivemos uma celebração que foi muito, muito sentida, muito preparada, muito vivida. E depois, no fim, o sacerdote que estava connosco disse-nos uma coisa muito engraçada que eu nunca me esqueci, que foi: se vocês agora sentirem de vontade de cantar, de dançar, de andarem felizes e contentes, isso é perfeitamente normal. É assim que se revela a ação do Espírito Santo. Se vocês sentirem essa alegria dentro de vocês. E estava-me a lembrar deste momento agora, quando falámos aqui sobre esta presença de Jesus no meio de nós. Mas este Jesus que sai e que se eleva aos céus, lá está, é preciso vir alguém acordar esta gente, porque ficaram ali a olhar para onde Jesus tinha desaparecido ou ido, porque estás a olhar para o céu. Há esta necessidade de nos concentrarmos também neste mundo, não é? E de sermos efetivos, na verdade, na construção deste projeto que Deus quer e que Cristo, pelo qual Cristo trabalhou também, já neste mundo. Precisamos de ser muito concretos nisso também. Sim, é isso que Ele nos pede, não é? Não serve de nada se não nos amarmos uns aos outros, não serve de nada se não estivermos atentos aos outros, não serve de nada se passarmos ao lado dos pobres e virarmos a cara, não serve de nada se virarmos a cara à verdade. Portanto, é sempre esta dualidade de sermos, por um lado, chamados a mais, ao alto, e por outro lado dizer, mas põe os pés na terra e faz aquilo que tens a fazer aqui, porque aqui é que se joga a vida. E eu acho que é por aí que vamos. Esse desafio contínuo de nos projetarmos para o outro. A relação com Deus tem que acontecer também através do outro. Não pode ser uma relação meramente espiritual se não contemplar aquele que está ao nosso lado. É isso. Pois, eu aí também penso sempre nas duas dimensões. Eu tenho falado algumas vezes sobre isto. Eu penso que se é uma relação pessoal que se encontra na intimidade da vida de cada um, com a presença de Jesus vivo e ressuscitado, acho que é muito difícil conseguir fazer essa transposição para o outro. Mas percebo que uma sem a outra não é suficiente, não é total, não realiza, não é? E também sem o outro nós não fazemos aquilo que nos é pedido e que está na base da comunicação, do grande comunicador, que é ir e anunciai, não é? Ir e anunciai obriga-nos a sair de nós próprios. Claro. Por isso estamos sempre aqui a viver entre dois polos e que fazem parte do nosso equilíbrio. A segunda leitura, Paulo escreve aos Efésios e pede que Deus ilumine os olhos dos corações, do vosso coração, para compreenderdes a esperança a que fostes chamados. Falávamos há pouco da mensagem do Dia Mundial das Comunicações Sociais, do escutar com o ouvido do coração. Paulo aqui fala dos olhos também do coração, não apenas para escutar, para ver. Na realidade é preciso trabalhar esta sensibilidade para poder escutar e poder ver, não é? E compreender na realidade esta missão que temos pela frente. Sim, nós estamos a viver um tempo, eu penso que as coisas estão a mudar e penso também essencialmente nos mais novos, na geração dos mais novos, mas nós somos de uma geração em que tudo tinha que ser muito quantificado pela eficácia e pelos resultados das coisas, não é? Muito racional e a querer muito e a achar que até o bem se tentava racionalizar e quantificar e ver se é eficaz, se não é eficaz, se resulta, se não resulta. E eu penso que nós temos que mudar ligeiramente, temos que ir fazendo este esforço e não ter receio de colocar o coração no centro da mesa, não é? De colocar o coração a determinar muitas das nossas ações, mais do que estarmos a fazer grandes raciocínios e grandes teses sobre as coisas. É um caminho que também que o Papa Francisco tem aberto muito, é um caminho que a Igreja tem aberto muito ao mundo, não é? Esta tentativa de dizer:
temos que colocar o coração no centro das nossas mesas, no centro das nossas vidas. Tem que se trabalhar esta capacidade afetiva também da Igreja, de envolvimento com o outro, mas também nesta capacidade do outro se sentir amado. Às vezes não é só sentir-se ajudado, não é? Mas sentir-se envolvido, acarinhado. É importante trabalhar. Esta semana, por acaso, revi um filme sobre as letras Cartas da Madre Teresa, Letras da Madre Teresa, um filme que já saiu há bastantes anos e que agora se vê vê-se com o distanciamento do tempo em que ele foi feito. Mas, na verdade, ao ver aquele trabalho que aquela mulher fez, o objetivo primeiro e principal do início da sua atividade foi dar um olhar de carinho e de amor a quem estava a morrer. E esse foi o princípio de tudo, da obra toda da Madre Teresa. E por isso é possível fazer isto, e isto tem frutos, tem imensos frutos. Por isso, sim, tens razão. O ouvido do coração, os olhos do coração e as mãos do coração. Ali ela trabalhou exatamente com as mãos, não é? Agarrou os pobres com as mãos e levou-os. E é uma enorme lição para nós até hoje. Muito bem, analisamos então esta solenidade da Ascensão do Senhor e analisamos também este Dia Mundial das Comunicações Sociais, que é coincidente. Ficam estas pistas também essenciais. Obrigado pela presença aqui no programa. Muito obrigada, Henrique. Eclésia. Muito obrigado. Lembro que amanhã, poucos minutos após as 6 da manhã, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia. Tenha então uma ótima tarde, tenha também um bom fim de semana.